Muito bem, gente. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar lá no capítulo 11 da nossa apostila de arte, nas páginas 118 até a 129. E hoje a gente vai falar sobre improvisação musical. Vou deixar para vocês aqui o link, tá, dos vídeos que a gente vai assistir para poder ilustrar nossa aula de hoje, tá bom? Para nossa apostila. Aqui um pouco do que está falando sobre essa questão da improvisação. Alguma vez você já assistiu a uma apresentação musical em que os artistas improvisam músicas ou canções ao vivo? Ao apreciar essas manifestações, você pode se impressionar com a capacidade dos músicos de criar rimas ou trechos musicais que até parecem ter sido previamente combinados. Nesse capítulo, né, nós vamos ver como é que isso se deu, como é que eles fazem as diferentes improvisações musicais, tá? Então, nós vamos falar desse estilo de apresentação, de improvisação, né? E vamos tentar pensar sobre o que é a improvisação na música, né? Então, vocês já devem ter assistido alguns artistas fazerem isso, né? E aí a gente se pergunta, né? Como é que isso acontece? Como é que eles têm tanta criatividade e tantas palavras ao mesmo tempo para fazer essas rimas, né? Com os trechos das músicas que eles cantam. Então, a gente vai conhecer hoje um pouquinho sobre isso, como é que eles fazem. Então, a gente vai começar dizendo aqui que na cultura tradicional brasileira, muitas manifestações artísticas envolvem práticas de improvisação musical. No repente, também conhecido como cantoria, os artistas improvisam versos cantados que geralmente falam sobre temas cotidianos, como família, trabalho, questões sociais, entre outros, acompanhados normalmente de viola ou violão. Dentro dessa improvisação, nós temos também o coco de embolada. Os improvisos acontecem acompanhados de um pandeiro e os ritmos são mais rápidos. As apresentações, de modo geral, ocorrem em duplas, com cada músico improvisando versos em resposta ao outro, divertindo o público. Então, um diferente, né, o repente e o coco da embolada. Temos uma imagem, né, de uma feira nacional da poesia popular, né, que eles se reúnem, né, várias duplas, vários grupos se reúnem aqui para fazer uma apresentação. Pergunta, né? Você acha que a improvisação musical requer prática de estudo? Pensa aí, né? Será que precisa? Quando se fala sobre improvisar, é comum pensar em algo feito às pressas, de qualquer jeito ou sem qualidade. No entanto, a improvisação musical requer muito repertório e bastante prática, pois ela é uma habilidade que pressupõe técnica, conhecimento, criatividade e pensamento rápido dos artistas. A improvisação musical, ela é uma prática que acontece há muito tempo, tá? Em diferentes culturas. E a gente vai conhecer um pouquinho da história, né? Do tempo que era usado a improvisação, né? Então, quando a gente pensa em improvisar, a gente pensa assim, eu olho diante da situação e falo, bom, eu não tenho todos os recursos, eu não tenho tudo que eu preciso, então eu vou improvisar, vou ver o que eu tenho perto de mim e vou montar aqui a minha peça, vou fazer a minha música. Então, improvisar é isso, né? É você lançar a mão daquilo que você tem ali na hora e acabar criando aquilo que você quer. A gente faz muito isso, às vezes, na cozinha. Eu vou cozinhar e falo assim, puxa, o que eu vou fazer hoje? Então, eu vou improvisar. Eu pego alguns ingredientes que eu tenho na mão ali, né? E vou fazer o prato que eu quero. Num exemplo bem assim simples, né, de dia a dia. Então, eu vou
preciso consertar um objeto aqui em casa, mas eu não tenho a ferramenta, então eu vou improvisar, vou ver o que eu tenho aqui em casa que eu possa lançar a mão e fazer esse conserto, até que eu possa consertar ele de verdade, né, com outro tipo de técnica. Na música, a improvisação é assim. Na hora ali que os artistas estão participando disso, né, do repente ou do coco de embolada, eles têm na mente deles as palavras, né? Então, eles precisam, né, ter aí a pergunta, né, será que precisa de prática, de estudo? Ah, com certeza, mesmo que seja improvisação, é preciso você ter um conhecimento prévio de alguma coisa, das palavras que podem rimar com outras, né? Então, tudo isso, o músico que faz essa linguagem de musical, ele, com certeza, ele procura aí, né, dar uma preparada, né? Estudar um pouco sobre as rimas, as possibilidades de rimar as palavras. Mas vamos lá na história um pouquinho, o que tem falando sobre a improvisação na música. Essa improvisação, por muito tempo, né, foi transmitida somente pela oralidade, né? Ou seja, não existia nessa época, no caso aqui do barroco, que a gente está falando, né, da música barroca, eles não escreviam as partituras que a gente conhece hoje, com todas as indicações das notas musicais, tudo. Então, elas eram passadas por meio da prática, com as pessoas cantando, tocando, interagindo e, consequentemente, improvisando. Então, como eu não tinha uma partitura para seguir, eu tinha lá algumas notas que eu conhecia, algumas indicações, e a partir delas eu ia tocando a música e ia improvisando também. A escrita musical, ela se desenvolveu com o tempo, até chegar à notação musical tradicional que a gente utiliza hoje, entendeu? Mas, inicialmente, né, não tinha essa escrita. Então, tudo era feito a partir de um pequeno, de uma referência, e a partir daí a composição musical, ela tinha lá a personalidade e a improvisação do artista, tá? Então, um compositor não tinha a expectativa de que a música fosse tocada exatamente da maneira como ele tinha em mente, né? Porque quem fosse tocar aquela música, ele poderia improvisar, poderia incluir ali um jeito especial dele mesmo, né, que a gente chama de personalidade. Bom, entre os séculos 17 e 18, durante o Barroco, a improvisação ainda era uma prática comum dos músicos, inclusive quando interpretavam a obra de outro compositor. A música desse período era criada sobre uma técnica chamada de baixo contínuo. Essa técnica consistia em uma linha de baixo, que é um instrumento grave, escrita com alguns sinais que indicavam a harmonia para que o músico fizesse improvisação enquanto tocava. Como exemplo disso, nós temos a sonata. A sonata, em linhas gerais, é uma composição musical escrita para um ou dois instrumentos. O termo surgiu na Itália, no século XVI, e originalmente se referia a peças para instrumentos de cordas. Mas desde o final do século XVIII, esse tipo de composição é feito, na maioria das vezes, para piano. Então, a sonata é um exemplo dessa da improvisação. Então, a princípio, era instrumento de corda, e aí hoje é mais feito mais para o piano, tá? A prática do musical do barroco, mesmo a linha melódica do violino de uma sonata escrita, tinha margens para o músico improvisar. Então, sempre que havia um músico, um trecho repetido, esperava-se que o músico acrescentasse notas, chamadas de ornamento. Então, a repetição da música, de algum trecho de música, dava margem para o artista que estava tocando, lá, o músico que estava tocando, colocar mais algumas notas, alguns ornamentos, né, acrescentando mais música
do que já tinha na referência que ele tinha. Bom, e isso acontecia na ópera. Tá? A ópera é um espetáculo, né, que une diversas linguagens artísticas, como música, teatro, poesia e muitas vezes dança. Nas óperas, o texto teatral é cantado com acompanhamento de instrumentos musicais e de coros de cantores e atores. Né? Então, a ópera é essa mistura, né, de várias linguagens, aí, de vários teatro, música, poesia, tudo misturado. E o público espera mesmo que a demonstração de habilidades vocais e criativas nos trechos de repetições. Né? Então, o cantor de ópera, ele pode, na hora que ele está cantando lá, fazer as improvisações, porque isso mostra a habilidade vocal que ele tem e a habilidade criativa. Tá? Bom, aí no fim do Barroco, aproximadamente 1750, começou-se então a aparecer as partituras, essas que a gente conhece hoje, com toda a música indicada ali. Aí o músico, né, ele toca o instrumento acompanhando a partitura. Então aí já não dá mais possibilidade para o músico improvisar. Então, nesse tempo aí, quando começa essa questão da partitura, o músico para de improvisar e segue à risca o que tem na partitura. Então, aí nesse tempo, a improvisação ele vai desaparecendo, tá? Mas ele desaparece com relação a esse tipo de música, mas ele acaba virando um gênero musical, né? Então, nós vamos ver alguns, a gente vai falar do jazz. O jazz é um estilo musical que surgiu na cidade de Nova Orleans, né, nos Estados Unidos, no final do século XIX. Tem muitas variações, né, e fusões. Ele é o resultado da música popular tocada pela sociedade afrodescendente, misturando música de caráter religioso com instrumentos das bandas marciais, né, bandas em que os músicos marcham, e improvisação. Entre os variados estilos de jazz, há também diferenças na maneira de improvisar. Tá? Então, por exemplo, o jazz de Nova Orleans havia improvisação coletiva. Então, todos os músicos, quando estavam tocando, todos eles podiam improvisar. Né? Isso significava que eles não tinham ensaiado isso. Então, cada um ia tocando o seu instrumento, meio que tentando acompanhar um ao outro na hora da improvisação. Tá? Então, o jazz também é uma maneira de improvisação. Uma pessoa, uma música, né, uma cantora muito importante, né, foi uma das mais populares, é a Ella Fitzgerald, né, que tem uma voz muito expressiva, e ela foi uma pessoa de muito destaque na questão do jazz. Tá? Bom, o jazz tem algumas variações, foi sempre só de um jeito. Então, nós vamos ver aqui que o jazz tem diferentes estilos e cada um tem um jeito muito próprio de ser improvisado. Então, nas orquestras conhecidas como big bands, por exemplo, o improviso individual, no qual cada solista tem seu momento de improvisar, se sobressai. Então, nós temos aqui alguns estilos. Um é chamado bebop, que é caracterizado pela técnica e harmonia mais complexas no lugar das melodias. Depois surgiu o cool jazz, né, que era o contrário do andamento acelerado do bebop. Depois surgiu também o free jazz, que tinha como características improvisações mais livres, ou seja, né, o cantor ou o instrumentista, eles improvisa sobre uma série de acordes e um ritmo que já está determinado. Tá? Bom, e depois ainda, nos anos 60, surgiu também o fusion, que é um estilo que faz fusão entre o jazz e o rock. Tá? Temos aí algumas variações do jazz. Tá? Nós temos também dentro do jazz dois tipos de improvisação: a idiomática e a improvisação livre. Tá?
As maneiras de improvisar, vistas com o exemplo da música de tradução europeia e do jazz, são um tipo de improvisação chamada de idiomática. Isso significa que a criação espontânea do artista, enquanto ele improvisa, está condicionada a uma série de convenções e códigos de um estilo musical. E também aí tem a improvisação livre, que surgida do free jazz, que permite ao músico liberdade total para a sua experiência, sem que ele precisasse seguir uma base harmônica ou rítmica. Então, são duas improvisações diferentes. Uma segue algumas convenções, né, e algum estilo musical, e a outra não. O artista lá, o músico, ele é livre para fazer as suas improvisações, certo? Mais um pouquinho adiante aqui, nós vamos chegar na nossa modernidade aqui, e nós temos o rap, né? Então, é famoso hoje, tem muitos grupos que fazem isso, né? O rap é derivado do inglês, que significa ritmo e poesia. Então, aí a gente já entende, né, que ele vai trabalhar com essa questão também da improvisação, né, do ritmo e da poesia. Então, aqui, ó, esse estilo musical une melodias a versos cantados de forma rimada e muitas vezes improvisada. Tá? Para a gente saber um pouco mais aqui, alguns estudos apontam que a origem do rap ocorreu em 1960 na Jamaica, onde aconteciam festas que eram animadas pelos mestres de cerimônia, os MCs, né, que a gente conhece hoje aí, tem um monte de MCs aí hoje, né? Na década de 70, com a chegada de muitos imigrantes jamaicanos aos Estados Unidos, principalmente nos bairros periféricos da cidade de Nova York, os discursos dos MCs durante as festas passaram a tratar de temas sociais e políticos. Então, o que eles faziam, né, nessas festas? Eles iam apresentando as pessoas que iam chegando, falando as características, falando sobre essas pessoas, e acabou que se descobriu uma maneira aí, acabou acontecendo aí as disputas de rimas, né, entre os MCs dessas festas. E aí que ficaram conhecidas como duelos de freestyle, né? Então, essas batalhas, elas ocorrem hoje na modernidade, né? Então, a gente tem aí muitos artistas, né, muitos músicos, muitos grupos que fazem esse tipo de improvisação, esse tipo de música, né, esse gênero musical que a gente pode até chamar. Bom, no Brasil, nós temos aí os MCs ou os rappers, né, que a gente fala, que se apresentam com DJs que compõem batidas ou usam trechos de músicas já existentes chamadas samplers para compor as rimas. No Brasil, os principais temas abordados por esses músicos são o preconceito, a desigualdade social e a valorização da cultura brasileira. Então, vê que não é assim a improvisação, mas eles trazem à tona alguns assuntos políticos e sociais do nosso dia a dia. Tá? Nós temos aqui até uma citação do nosso lado aqui, né? É o caso do Bro MCs de Dourados, Mato Grosso do Sul, formado por 4 indígenas Guarani Kaiowá, das aldeias Jaguapiru e Bororó. Esse grupo compõe letras em tupi e em português para tratar de temas relacionados às culturas indígenas. Tá? Então, olha só nós aí aparecendo aqui nesse cenário aqui da música do rap. Gente, além disso, né, nós temos também os arranjos e improvisações dentro das músicas que já são compostas. Então, o que é isso daqui? Então, outra forma de inovar na música é criando novos arranjos, tá? Então, na música, arranjo é a organização da composição como um todo, isto é, a escolha dos instrumentos em que momento eles entram e saem, quais deles tocam a melodia principal, ou se há alternância entre os instrumentos, etc. Então, arranjo
É como que você vai organizar todos os instrumentos para poder tocar aquela música, tá? E aí, o arranjo e as improvisações, a gente pode ver assim, muitas músicas, e nós temos até aqui um exemplo da música Ciranda da Bailarina. Ela na versão original dela, ela é cantada pelo Chico Buarque, tá? E o Edu Lobo. E uma versão mais atual, ela é cantada pela Mônica Salmazo. Então, se vocês escutarem essa música, essa mesma música, uma com o Chico Buarque e a outra com a Mônica Salmazo, vocês vão ver que são arranjos diferentes, ou seja, tipos de organização dos instrumentos e o jeito de cantar diferente. Então, na música já, a gente pode fazer isso. Uma música que eu gosto, né, e ver como é que ela é tocada, lá como é que ela é arranjada, e eu posso modificar fazendo um arranjo diferente para a mesma música. Se vocês pesquisarem, né, na internet, vocês vão ver lá que muitos artistas, principalmente os artistas americanos, eles têm essa coisa de eles fazem um clipe de uma música e depois fazem outro clipe com a mesma música e totalmente diferente, inclusive até às vezes o ritmo, certo? Então, hoje nós vimos aí isso pode acontecer na música, sobre a questão da improvisação. Eu separei para vocês alguns vídeos para ilustrar a nossa aula de hoje. Então, eu vou passar para vocês agora, eu deixei lá os links para vocês, tá? E nós vamos assistir agora um vídeo de cada coisa que nós falamos aqui, tá bom? Então, vamos lá. É isso, gente. Vamos ficando por aqui, então. Falamos um pouquinho da improvisação, assistimos esses vídeos para ver como é que acontece, né? Então, nos encontramos na próxima aula, ok? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.